divulguem essa live, porque hoje a gente vai dar informações bem importantes para você que precisa voltar a entrar no trilho, né? Não é isso, Daniela? Isso mesmo, tá todo mundo reclamando, os pacientes já estão ligando para a gente, que estão ganhando peso, que estão bebendo muito, estão comendo muito. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Da importância da gente estar cuidando do nosso peso, e especialmente porque acho que o pessoal tem visto aí, né, que os americanos, muitos jovens estão com gravidade sendo internados nos hospitais americanos com Covid por causa da obesidade. Então hoje a obesidade entrou como um fator de risco. Então, considerando que a gente vai sair da quarentena e o vírus não foi embora, né? Ainda não tem uma vacina, ainda a gente não tem um tratamento específico determinado, porque não deu tempo ainda de conduzir todos os ensaios científicos, né, e as pesquisas para a gente saber realmente o que trata o coronavírus ou não. E a maior parte, o pessoal de Santa Catarina já está fora da quarentena faz tempo, né? Pessoal da Austrália, né, que a gente tem amigos na Austrália, já estão fora da quarentena. A gente vai voltar para a vida real e, na verdade, o vírus continua lá fora. Então, isso que é importante, da gente estar cuidando do nosso estilo de vida, e especialmente o peso, né, porque quando a gente está obeso, a gente fica com o corpo mais inflamado, vamos dizer assim, e aí se a gente pega o coronavírus, o risco da gente evoluir para uma doença mais grave é maior, assim como a gente tem visto nos americanos. Então é importante a gente estar cuidando não só pela parte estética, mas pela parte funcional mesmo, né, da gente estar com o corpo saudável, né, esteticamente é um dos motivos, mas o principal é internamente também. Então, acho que é por isso que a gente está aqui, né, para esclarecer um pouquinho para vocês. A gente tem visto aí na França, a França saiu uma reportagem, não sei se vocês viram, em média, eles ganharam de 2,5 kg a 3. 57% dos franceses ganharam, em média, 2,5 kg. E nessa pesquisa feita pelo Instituto Francês de Opinião Pública, o IFOP, que eles chamam, os franceses ganharam peso porque 70% deles começaram a fazer happy hour em casa. Quer dizer, eles começaram a fazer happy hour, assim, bebendo álcool, né, um pouquinho antes da janta e beliscando, petiscando, e não deixaram de jantar. Então, isso fez com que eles ganhassem mais peso, né, comeram bem mais. E eu estava vendo aqui, ó, nos Estados Unidos, o consumo de doces, Luiz, nos Estados Unidos, aumentou em 266% só em março, Que é comparando com isso? fevereiro. Consumo de doces, bolachas, doces, chocolates, doces em geral, tudo que vai açúcar, aumentou em 266% só no mês de março, né? Que foi uma pesquisa feita também pela WebMed. Então, assim, é muito alto, né, o número de ganho de peso, né? Lógico, né, que vai ser uma consequência, bebendo mais, petiscando mais e comendo mais doce, como é que a gente não vai engordar? E fazendo menos exercício? Então, é isso, né? Acho que agora a gente está na hora de começar a dar as dicas mais práticas, né? Para as pessoas poderem queimar esses quilinhos que ganharam, né? Então, a primeira dica que a gente vai dar é a higiene do sono. A gente já falou numa outra live aqui a importância do sono, né, para o nosso ciclo circadiano que a gente fala, para a manutenção do nosso ciclo biológico, a manutenção dos hormônios e também a manutenção dos hormônios, inclusive da fome, né, da grelina, da leptina, do GLP-1. Se você dorme muito tarde, você tem mais chance de sentir menos saciedade, você vai ficar comendo toda hora, beliscando toda hora. A gente sabe que para dormir mais cedo, a gente precisa fazer um esforço, porque agora que a gente não tem horário para trabalhar, não está tendo horário para dormir, o que acontece? A gente vai para a cama mais tarde, acorda mais tarde. Só que o ideal é a gente ir para a cama até as 10 da noite no máximo, né? Para o nosso sono, para a produção de melatonina, que é o hormônio do relaxamento. É um hormônio que ajuda na imunidade também, para a gente evitar doenças aí e também para a gente regular a nossa fome. Então, eu falei em várias lives aí anteriores que eu e o Luiz, a gente colocou um despertador para dormir. A gente tirou o nosso despertador para acordar, a gente colocou um despertador para dormir, para lembrar, porque a gente sempre foi de dormir mais cedo.
e a gente estava perdendo o nosso horário. E aí a gente começou a colocar o horário, o relógio para a gente dormir e fizemos um ritual, até inclusive, né, de tomar um banho, já ir relaxando a cabeça, desliga os aparelhos, né, celular, desliga a TV, desliga o computador, desliga tudo, porque essa luz azul, ela confunde o nosso cérebro, confunde a nossa glândula pineal que produz melatonina e o nosso sono fica atrapalhado. Fora que a gente tende no computador a estar escutando muita coisa ou vendo coisas do trabalho que deixa a gente preocupado, ou na TV, que só está tendo notícia ruim, aí você fica desesperado por causa da parte econômica, nossa, se eu vou estar empregado, não vou estar empregado, o que vai acontecer? E aí o que acontece? Você vai dormir com aqueles pensamentos na cabeça, aqueles urubus que ficam em cima, e você não consegue dormir. Então, a gente tem feito um ritual de colocar a nossa aromaterapia, né? Colocar o nosso vaporizador lá com os óleos essenciais calmantes. Eu estou tomando um chazinho também um pouquinho antes de dormir. Estou tomando alguns suplementos também para a gente estar induzindo o sono, acalmando a mente. Toma um banho. A gente já ensinou a fazer o escaldapés também e dormir. Tem que cuidar com álcool, né, Luiz? Eu estava vendo uma reportagem que os americanos, por exemplo, aumentaram o consumo de álcool em 55%. E o álcool também ele dá um sono no momento, mas ele inibe o hormônio antidiurético, que a gente fala, você acorda muito mais vezes para fazer xixi durante a noite. E além disso, ele dá um sono leve, você não tem aquele sono profundo que você descansa. Então, tomar álcool acaba atrapalhando o sono também. E muita gente está tomando muito mais álcool do que antes. E café, né? Chá verde, chá mate, chimarrão e cafeína também atrapalham bastante o sono. Então vamos, além de colocar esse horário para dormir, essa rotina, para controlar o apetite, controlar nossos hormônios, ter um horário para dormir, né? E tá fazendo todo esse ritual para evitar que a gente fique um pouco mais, coma mais e acabe engordando também, né? É muito importante que o nosso dia começa no horário que a gente vai dormir no dia anterior, né? Se você já vai dormir tarde, você já começa o dia mal, correndo atrás do relógio, né? Então isso é fundamental. Uma outra dica que acho que é muito importante é em momentos como esse que a gente está vivendo, que a gente acaba reduzindo o nosso gasto energético, né? Não está indo na academia, está mais dentro de casa, está dando menos passos por dia. Nós precisamos ajustar também a nossa ingestão calórica. Se você continuar comendo exatamente o que você sempre comeu, gastando bem menos energia, não tem jeito, você vai acabar engordando, né? Então, o que a gente pode fazer para ter uma redução na nossa ingestão calórica? Bom, uma coisa que eu e a Daniela estamos fazendo. A gente de manhã acorda, toma um bom café da manhã, a gente tem inclusive postado os nossos stories, os cafés da manhã que a gente come. Sempre foi assim, quem nos conhece sabe que a gente sempre comeu super bem no café da manhã. E aí depois, mais pro final da manhã, a gente vai pro consultório. E como todos os restaurantes estão fechados, né, lá próximo do nosso trabalho, a gente está pulando essa refeição do almoço. Ou a gente leva uma fruta, leva umas castanhas, a gente está comendo uma coisa bastante leve no horário do almoço. E depois a gente chega em casa por volta das 6 horas e a gente então faz a nossa última refeição. Então nós diminuímos bastante a quantidade de calorias que a gente comia no almoço, tá? Essa foi uma estratégia que a gente usou para adaptar a nossa nova rotina. Agora, tem muita gente fazendo jejum intermitente, né? Ou seja, toma um bom café da manhã, almoça lá por 2, 3 da tarde, pode até almoçar um pouquinho mais tarde e depois não come mais nada até o dia seguinte, né? Isso é uma forma de fazer o jejum intermitente pulando uma refeição, né? E aí você fica, então, do almoço até o café da manhã do dia seguinte sem comer, né? Tem uma outra forma de fazer o jejum intermitente, que é a restrição calórica em 1 ou 2 dias da semana, por exemplo. Você, por exemplo, se você come 1.500 calorias por dia, nesse dia de jejum, você come 600 calorias ou 800 calorias, né? Você faz uma redução de 50% ou mais na quantidade calórica que você consumiu naquele dia, né?
Então você pode, com isso, fazer um ajuste, né? Já que você está gastando menos energia. Bom, então essa é uma estratégia, né, para redução calórica. A outra estratégia é você cuidar com a densidade energética dos alimentos que você está consumindo. Deixa eu explicar. O que é a densidade energética? 1 grama de carboidrato, ele rende para o seu corpo 4 calorias. 1 grama de proteína, também 4 calorias. E 1 grama de gordura rende para o seu corpo 9 calorias. Então, a gordura, ela tem mais do que o dobro de calorias por grama do que os carboidratos e as proteínas. Então, o que isso quer dizer? Em geral, todo alimento rico em gordura, ele vai ser também um alimento bastante calórico, né? Isso em geral. Por exemplo, você vai comer uma salada, né? Vou comer uma saladinha no almoço. Às vezes um prato de saladas verdes, com tomate, né? Com folhas e tal. Um pratão desses de salada, ele vai te dar 500, 700 calorias. Perdão, 50, 70 calorias. Agora, se você vem depois e coloca um monte de azeite de oliva, mesmo que seja um azeite saudável, extra virgem, aquela 1 colherinha de sopa de azeite de oliva vai ter por volta de 100 calorias. Porque, como eu falei, são 9 calorias por grama. Então, 1 colher de sopa vai ter ali uns 12 gramas, mais ou menos, de azeite. Vai ter mais ou menos umas 100 calorias. Então, aquela sua saladinha de 50 calorias ficou com 150, né? Ou seja, você triplicou a quantidade de caloria do seu alimento. Isso vale para as frituras também, né? Você pega lá, vai fazer um brócolis ou uma couve-flor, você vai fazer empanado, ou vai fazer uma fritura, né? Vai fazer uma batata frita, ou uma polenta frita. Então, você está triplicando, às vezes quadruplicando a quantidade de caloria do seu alimento. Então, é muito cuidado com a questão da gordura, tá? Agora, quando você come carboidratos, especialmente os carboidratos integrais, né? Estou falando do arroz integral, do pão integral, da batata doce, da quinoa, da cenoura, dos vegetais como um todo, dos feijões, né? Você tem um carboidrato que rende 4 calorias só por grama e ele tem muita fibra que vai te dar saciedade, vai encher o seu estômago, né? Vai dar aquela sensação de saciedade, junto com proteínas também. Quando você come gordura, você tem, na mesma quantidade de calorias, muito menos alimento, muito menos volume de alimento. Então, por exemplo, 100 calorias de alface vai ser o quê? Quase um bloco daquele de alface americana. 100 calorias de azeite vai ser 1 colherinha de sopa de azeite, né? Então, o quanto que isso ocupa de espaço no seu estômago, né? A saciedade tem muito a ver com isso, com quanto espaço esse alimento ocupa no seu estômago. Então, cuidado com a densidade energética, né? Coma mais carboidratos complexos, ricos em fibras, mais proteínas saudáveis e coma menos os óleos, especialmente, né? Os azeites, os óleos, as gorduras que são mais concentradas. Quer dizer que eu não posso comer nada de gordura? Não. Você pode comer abacate, você pode comer um pouquinho de castanhas, né? Vocês estão vendo que no nosso café da manhã a gente come manteiga de amendoim, né? A gente passa manteiga de amendoim no pão, numa panqueca, enfim. Mas são nozes e castanhas, eles têm uma quantidade de energia, né? Mas também tem proteínas e tem outras coisas. O cuidado especial que a gente tem são com os óleos, né? Os óleos vegetais, né? Todos eles, e também com as carnes, o queijo, o leite integral, a manteiga, todos esses alimentos de origem animal que são muito gordurosos, eles também vão ser bastante calóricos, né? Então tem que tomar cuidado com isso também. É muito importante a gente comer alimentos ricos em fibra para dar saciedade, né? Então, café da manhã, vocês vão perceber nas nossas fotos, sempre tem frutas, né? Que vão ter bastante fibras. No almoço, né? Ou no jantar, sempre um prato de saladas
e você começa com as fibras, né? E isso vai ocupar bastante espaço no seu estômago com alimentos que são pouco calóricos. Aí depois que você for comer alimentos mais calóricos, você já tem o estômago que já está mais preenchido e não vai precisar ingerir muita caloria, tá? Então, me perguntando da água de coco, a água de coco ela tem um pouquinho de glicose, né? Mas mais ou menos um copo de água de coco vai ter em torno de umas 40 calorias, tá? É ok tomar água de coco, né? Agora, não precisa tomar 2 litros por dia de água de coco. O ideal mesmo é tomar água pura, tá? Por quê? Até foi bom a Rosângela falar sobre isso, porque o nosso cérebro, ele não processa as calorias líquidas da mesma forma que as calorias sólidas. Então, por exemplo, para você comer 100 calorias de cenoura, você teria que comer muita cenoura e mastigar, mastigar, mastigar muitas vezes esse alimento. Para você comer 100 calorias de Coca-Cola, é um gole, né? Sem esforço nenhum. E aquela Coca-Cola, aquele refrigerante, ou aquele suco de caixinha, ou aquele suco de pozinho que você compra que é cheio de açúcar, ele vai passar pelo seu estômago direto, né? Porque ele não tem digestão ali para ser feita no seu estômago, né? Então ele vai passar direto para o seu intestino, vai ser absorvido rapidamente, não vai fazer volume no seu estômago e o seu cérebro ele começa a entender que aquilo não contou como calorias, né, dentro da sua alimentação. Então os estudos mostram, por exemplo, que se uma pessoa vai comer, vai tomar lá uma lata de Coca-Cola no almoço, por exemplo, né, que vai ter lá 150, 180 calorias, ela não vai comer essa quantidade de calorias a menos, né? Ou seja, ela não vai compensar comendo menos. Ela vai continuar comendo a mesma quantidade e está adicionando ali 150, 200 calorias naquela refeição, né? Então, muito cuidado, a gente precisa tomar muito mais água ou chá sem cafeína, né? A gente tem feito em casa chá de maçã com canela, chá de camomila, outros chás sem cafeína, sem açúcar, porque aí você pode beber esses chás, né, que você não vai ter esse problema. Então, bastante cuidado com as calorias líquidas também. Essa é a terceira dica na parte de alimentação. Falamos de jejum intermitente, falamos de diminuir a densidade energética, reduzindo as gorduras, e falamos em evitar as calorias na forma líquida. O pessoal que está falando aí que coloca muito azeite na salada, tem vários temperos, né? Se você for na internet, assim, sobre alimentação saudável, vegetarianos, tem muitos temperos que a gente pode fazer caseiros que dão muito sabor na salada. Um óleo bom que eu gosto de usar, assim, mas em forma de semente, é a semente de gergelim torrada. Você pega o gergelim com casca, pode ser o gergelim branco ou preto, e você coloca numa panela sem óleo, sem nada. E você vai aquecendo aquela semente de gergelim com casca. Se aquece, aquece, aquece. E quando ela começar a pular, assim, parece uma pipoquinha, ela fica pulando quando a semente aquece, você vira um pouquinho assim na panela e desliga. Se você quiser comer assim mesmo, só jogar essa sementinha torrada na salada, ok, com um pouquinho de sal. Ou você pode fazer o que a gente chama de gersal. Você pega essa semente quentinha, coloca no liquidificador ou no triturador com um pouquinho de sal. E você tritura aquela semente com casca do gergelim e junto com sal, a gente fala que é gersal, e você guarda no recipiente de vidro. E toda vez que você for comer a sua salada, você tempera com esse gersal, né, que é o gergelim torradinho com sal. Fica uma delícia, né? Já dá aquele toque. Você pode depois espremer um pouquinho de limão, pode colocar azeite, mas bem menos do que você está acostumada a colocar, e você vai ver que gosto maravilhoso que dá, né, Luiz? É muito bom. Sim. Quem mora em São Paulo já tem um triturador de gergelim que os sushimens usam para triturar aquele gergelim em cima do sushi. É super baratinho. Quem mora aqui em São Paulo tem essas lojas Miniso, aquela Daiso, na Liberdade tem aqueles moedores de gergelim, é super barato, é uns R$ 15,
É um negócio desse tamanho. Você coloca o gergelim lá dentro e já tem o moedor. Quando você vai servir a salada, você moe aquele gergelim na hora. Fica super gostoso, que é o que os sushimens usam, né, para fazer o sushi. É, o Sim. gergelim torradinho, fica muito gostoso. Deixa eu responder umas perguntinhas antes de você falar de exercício, Dani. Então, perguntando se o chá de hibisco é bom. É bom, sim. Aquela coloração forte dele é porque ele tem muitos fitoquímicos, né? Muitos compostos bioativos que são bons. Lembre de não colocar Antioxidantes, né? antioxidantes, né? Lembre de não colocar açúcar. A Rosângela está falando sobre balsâmico. O balsâmico é um vinagre, né? E o vinagre, ele tem ácido acético. Tanto o vinagre de maçã quanto o balsâmico, eles têm o ácido acético. E em termos de perda de peso, o ácido acético ele tem um papel interessante, né? Ele estimula algumas substâncias químicas dentro das nossas células para gastar mais calorias, dar uma acelerada no metabolismo, né? Então tem estudos de pessoas que tomaram uma colher de sopa de vinagre de maçã ou vinagre balsâmico na salada, no almoço, ou diluíram uma colher de sopa de vinagre de maçã em água e beberam de manhã. E isso ajuda. Se você faz isso de forma regular, né, isso tem um efeito, sim, de estímulo metabólico. E a Leila está perguntando no chá de maçã com canela se tem que usar a maçã inteira ou só a casca. Você pode usar a maçã inteira, sim. Ou você compra a maçã desidratada, ou você lava a maçã e pica ela com casca e tudo, e pode fazer o chá. Lembrando que na casca da maçã e naquele 1 milímetro em volta da casca é onde você tem a maior quantidade de compostos saudáveis para o nosso corpo. Então tem muita gente que joga a casca fora com medo, né, de sujeira e tal, e acaba jogando muitas das propriedades benéficas da maçã fora. Então você tem que lavar bem, né? De preferência, compre uma maçã orgânica e lave bem. E aí você pode comer com a casca tranquilamente. E a maçã, a casca da maçã, Luiz, tem a quercetina, que vai ajudar na imunidade também, que tá todo mundo preocupado com a imunidade. Então, a quercetina também é muito boa, além de ter fibra, né, que vai ajudar na nossa microbiota intestinal. Tem várias pesquisas hoje mostrando também, né, que os obesos têm muito mais bactérias ruins no microbioma, né, intestinal do que as pessoas magras, né? E quanto Sim. mais bactéria do bem, melhor o intestino funciona, melhor o cérebro funciona, né? E mais perda de peso a gente tem também. Pessoas obesas têm uma desbiose intestinal, né? As bactérias do mal estão todas lá funcionando de uma maneira que não é legal. E o Uhum. açúcar e adoçantes dão muita desbiose também, né? Elas alteram a microbiota. Então, por isso que a alimentação é muito importante, a gente escolher o tipo de comida que a gente vai colocar no prato todos os dias, para a gente ter melhor imunidade e evitar o ganho de peso. É natural, né? Quem está entrando agora, a gente falou que realmente quando a gente está estressado e ansioso, o cérebro consome muito mais glicose e a gente tem muito mais vontade de comer doce. Mas você pode substituir esse doce por frutas, né? A tâmara, por exemplo, que é bem doce, né? Uma fruta desidratada bem doce, ela vai ajudar, além de já ter bastante fibras, tem selênio, né? E tem outras vitaminas que a gente precisa para o nosso corpo, não açúcar refinado que não tem nada de vitamina. Então tá com muita vontade de comer doce, vai comer frutas, né? E verduras verdes escuras também, que tem o magnésio, cereais integrais, de bico, magnésio vai ajudar a inibir também a compulsão por doces, tá bom? Então tenham sempre isso em casa: lentilha, grão de bico, couve, brócolis, aspargo também ajuda, né? A couve-flor, né? Tudo que tiver sementes, as castanhas, né? O que tiver magnésio vai inibir essa vontade de comer doce, né? Então tenha coisas amargas em casa, essas folhas verdes como rúcula, agrião. Eu sei que tem gente que não gosta, quem gosta muito de doce e salgado não gosta muito de amargo, mas o paladar ele vai alterando, né? E você consegue controlar essa compulsão por doce. Então, frutas, né? Pode ser damasco desidratado, pode ser a tâmara desidratada, né? Para você
diminuir, não consumir um açúcar que não tenha vitamina nem nutriente nenhum, né? Além de alterar sua imunidade e dando desbiose. Então, a gente tem várias maneiras de controlar essa compulsão por doce. E lembrando que tem o mel, né? Quem é vegano, lógico que não vai usar o mel. Aí a gente tem o xilitol e outros açúcares, né? Menos agressivos, vamos dizer assim, para o corpo. Mas o mel tem bastante propriedade antioxidante, inclusive para quem está querendo cuidar da imunidade. Então é o menos pior, vamos dizer assim, né? Agora quem é vegano não vai usar mel. Aí vai usar um açúcar demerara ou aquele o melado de cana, né? Que tem um pouquinho mais de ferro, tem um pouquinho mais de propriedades nutricionais, tem cálcio, né? Do que o açúcar branco, né? Açúcar branco, Sim. isso daí é um veneno, né? Para engordar, para o intestino, para inflamar, para o cérebro, faz mal para tudo, tá bom? Deixa eu só fazer um comentário sobre o suco verde que estão perguntando. Sim, O suco verde é bom, sim. Então, por exemplo, né, a gente falou de você fazer um jejum intermitente, né, de você pular o jantar, por exemplo. Aí você acorda de manhã e toma um suco verde, né? Então, você vai dar muitos nutrientes para o seu corpo com o suco verde pela manhã, né? Agora, a gente recomenda um suco verde que a gente faz em casa, que é muito gostoso, com água de coco, limão, folha de couve e um pedacinho de gengibre, né? Se não tiver o gengibre, só o limão, a couve e a água de coco já dá um ótimo suco verde. E já que a sim. gente está falando de doce, a folha de couve, ela tem toda a verdura verde escura vai ter muito magnésio na composição, né? E tem também um gosto amargo. E esse gosto amargo e o magnésio vão ajudar a reduzir um pouquinho essa compulsão por doces que muita gente tem, né? Então é muito recomendável você começar o seu dia com um suco verde. Só não faz um suco verde, vai colocar banana e vai fazer quase uma vitamina, né, com muita coisa, né, leite de soja, banana e tal. Aí vai ficar uma vitamina, suco verde, limão, couve, gengibre, água pura ou água de coco, né? Vai ser bem legal para começar o seu dia. Pode colocar o salsão também, né? O brasileiro não come muito salsão, mas o salsão é bem diurético, né? E ele ajuda a Sim, desinflamar o corpo, tá bom? Então, o verdade, salsão é muito verdade. bom. Então, a terceira dica, a primeira foi o jejum intermitente, a gente falou bastante, né, de jejum aí, a quantidade de calorias também, falamos da higiene do sono, e agora eu vou falar um pouquinho também do movimento que a gente já falou sobre o NEAT, né? O NEAT é o NEAT, o No Exercise Activities. Se a gente não tem mais academia por perto e não está conseguindo fazer atividade física em casa porque é muito apertado, alguma coisa assim, então vamos evitar o elevador, por exemplo. A gente pode subir as escadas. Se você mora no 20º andar, não quer subir até o 20º, então sobe até o 15º e anda 5 andares, né, para cima. Na hora de parar o carro, em vez de parar o carro na porta do seu trabalho, para um pouquinho, 2 quarteirões, né? E a gente vai movimentando um pouco mais, né? De levar o lixo. Tem gente que está em casa, que está fazendo faxina. Esse tipo é uma atividade física que não é um exercício, mas que também consome caloria, né? Ajudar a esposa ou o marido a arrumar a casa, arrumar a cama, a estender a roupa, a levar o lixo lá para fora. Essas pequenas atividades ajudam a gente a queimar caloria também. Então, não desprezem essas pequenas atividades que a gente não chama de exercício, mas são as atividades que ao longo do mês também vão dar diferença. Então, não vamos esquecer de fazer isso daí. A gente É, tem que só dar pelo menos 10 mil passos por dia, né, Luiz? 10 mil isso. passos. E E o pessoal tá dando bem menos. tem muitos aplicativos que ajudam, né? No curso da imunidade eficiente, então quem chegou agora, entra lá no link da nossa bio, curso gratuito Imunidade Eficiente ainda está disponível essa semana. No módulo de exercício físico, eu dou algumas dicas de aplicativos que a pessoa pode baixar para fazer atividade física. Então tem o Nike Training Club, né? Você procura lá na Apple Store ou na loja do Google, para Android. O Nike Training Club, você tem uma série de exercícios que você pode fazer em casa. Você pode escolher um treino para braços, um treino para pernas, um treino para abdômen,
um treino para corpo inteiro, nível iniciante, intermediário, avançado. Então você pode, e o celular mostra para você cada movimento, como fazer, quantas repetições, você pode ir seguindo até o que está acontecendo na sua tela. Então, tem vários outros, mas essas dicas são importantes para quem não tem muito espaço em casa, né, para fazer muita atividade física. Então, com um espacinho assim de 2 por 2 na sala da sua casa, no seu quarto, no seu closet, em algum lugar, um colchonetezinho, alguma coisa assim para você deitar no chão, você já consegue fazer bastante exercício, tá? Tanto aeróbico, né? Corrida no mesmo lugar, polichinelo e também exercícios de força, tá? Então eu recomendo o Nike Training Club ou outros aplicativos gratuitos que você pode baixar. Sim. Que mais? Você já falou um pouquinho dos termogênicos, né, Luiz? Os termogênicos Sim, naturais. falei um pouquinho do vinagre balsâmico que comentaram, né? O outro é o vinagre de maçã. Então, 1 colher de sopa por dia de vinagre, diluído em água ou misturado com uma salada, tem o ácido acético que estimula a termogênese, o metabolismo, a queima calórica, né? Então, tem estudos que comprovam isso. Tem outro segredinho que é o cominho preto, tá? O cominho preto não é o mesmo cominho branco que é usado na culinária, mas é chamado de cominho preto, tem o nome científico de Nigella sativa, né? Então, às vezes você vai encontrar com o nome de Nigella. O cominho preto, ele vem uma bolinha pretinha, você pode triturar ela, né, no liquidificador, fazer um pó, e você pode consumir 1 colherinha de chá, aquela menorzinha, né? Perdão, meia colherinha de chá por dia, tá? Você pode colocar na comida, você pode colocar na salada, ou você pode misturar com água e beber também, né? Então, meia colherinha de chá por dia de cominho preto também tem um efeito de termogênese, de queima de caloria, já comprovado em estudos científicos. Sim. E então, o que mais? A gente falou de jejum intermitente, falamos do sono, falamos da adequação calórica, né? Falamos da importância dos movimentos, dos termogênicos. Então é importante falar também dos alimentos que dão saciedade, que a gente já falou, que são verduras, frutas, né? Cereais integrais, porque a fibra ela vai ocupar mais espaço no intestino, né? Além dela diminuir a absorção da glicose, né, no sangue, ela mantém, né, a nossa glicose mais estável e o nosso humor também fica mais estável quando a gente come cereais integrais, frutas, verduras. Né? Quando a gente come açúcar Sim. muito refinado, açúcar branco, nosso humor fica super ansioso, depois fica meio deprimido, fica ansioso, Uhum. deprimido. E quando a gente come coisas com fibra, nossa glicose fica mais estável no nosso sangue, né? E também a gente melhora a nossa saciedade por causa das fibras. Além das nossas Sim. bactérias lá do bem ficarem super felizes lá no intestino e melhora a nossa imunidade. Tem até uma dica, né? A Daniela falou das fibras. Não sei se alguém de vocês já deixou linhaça ou chia de molho na água. Quando você deixa a sementinha de linhaça ou a semente de chia de molho na água por pelo menos meia hora, né? Você vai perceber o quê? Que ela vai formando uma espécie de um gel, né? Ela vai dando uma liga, né? E aquilo enche, né? Aquilo estufa a gente, aquilo enche o estômago. Então, por exemplo, você vai tomar um suco verde de manhã, coloca 1 colherinha de chia, né? Junto com o seu suco verde, né? Vai comer frutas, um bowl de frutas no café da manhã, coloca 1 colher de linhaça triturada, né? Ou 1 colher de chia, 1 colher de semente de abóbora, que além de ter proteínas, você também vai ter fibras, né? Então, tudo isso que tem bastante fibra preenche o estômago, dá a sensação de saciedade com poucas calorias. Lembrando que as fibras não são absorvidas, tá? Então, é uma caloria que você consome, ela faz volume no teu estômago, enche a sua barriga e você vai eliminá-la pelas fezes. Ela não vai contribuir para a sua caloria, tá? Então, por isso que Uhum. comer fibra é muito legal. E também a gente Dá não para pode fazer o esquecer. suco de maracujá, né, Luiz? Porque o suco de Sim, maracujá é que já tá acabando aqui, eu tô ficando um pouquinho ansiosa.
O suco de maracujá, junto com a chia, você bate no liquidificador, pode ser com semente, com tudo. Coloca a chia, maracujá doce. Hoje a gente tomou maracujá doce, um suco, né, antes do almoço, maravilhoso. Nem precisa de adoçante, de açúcar, de mel, nem nada. Eu até falei pro Luiz, você não colocou açúcar? Ele falou, não, Dani, o maracujá é doce. Eu falei, não é possível. E aí você bate com a chia. E aí toma, né, vai ficar aquele gelzinho, assim, que é o ômega 3, na verdade, aquele ácido graxo que a gente fala, né, aquela gordura boa. E você toma, né, todos os dias também. Você pode colocar até no suco verde, se você quiser, de manhã, né? A Sim. semente de linhaça ou de chia. A de chia, essa gordurinha boa, o ômega 3, vai sair mais rápido do que na linhaça, né? Então a linhaça, a casca dela é mais dura, demora um pouquinho mais para sair. Então tá, pessoal que chegou mais tarde, a live fica gravada. Aliás, todas as nossas lives estão gravadas no IGTV, você pode acessar lá. Então essa aqui a gente vai colocar também. Lembrando, tá? Estamos nas últimas semanas do curso gratuito Imunidade Eficiente. Não deixa de fazer sua inscrição, já são quase 1000 pessoas que se inscreveram. Entra no link da bio, clica lá, cursos.sousaude.com. Faça sua inscrição enquanto ainda dá tempo, tá? Um bom resto de domingo para vocês, obrigado pela companhia, boa semana, Deus abençoe vocês, até a próxima. Tchau! Tchau, tchau.